Intervalo. Tradutor, tio Vlad. Revisor, União Overlord. Sentindo a súbita mudança na corrente de ar pelo nariz, o dragão Tsindorux Vision, que tem o apelido de Lorde Dragão de Platina, acordou de seu sono superficial. As emoções sentidas após acordar eram, na sua maioria, surpresa. Talvez a melhor descrição fosse de surpresa. Dragões possuíam sentidos aguçados que ultrapassam em muito as dos seres humanos. Se os seus adversários tentassem enganá-los com invisibilidade ou ilusões, dragões ainda seriam capazes de detectá-los, mesmo a uma distância surpreendente. Isto era verdade mesmo quando eles dormiam. Como um senhor entre os dragões, suas habilidades perceptivas eram muito melhores do que as de dragões normais. Assim, qualquer um que quisesse chegar a ele tinha de ser excepcionalmente qualificados. Apesar de sua longa vida útil, ele só sabia de um punhado de pessoas que poderiam conseguir isso. Primeiro seriam os Lordes Dragões que eram seus iguais, seguido pelo assassino dos 13 heróis Izania, que já havia partido deste mundo. O próximo seria... Sentindo a presença da pessoa que acabou de vir à sua mente, Tsindorux Vision apelidado Tsar torceu a boca e abriu os olhos lentamente. Mesmo no escuro, os olhos de um dragão podiam ver como se fosse de dia. A presença que sentiu diante dele era um ser humano idoso com uma espada flamejante em sua cintura, destacando-se a céu aberto, sem intenção de se esconder. Ela tinha conseguido chegar a este ponto sem ser detectado pelos sentidos aguçados de um dragão, um sorriso puro e inocente de alguém que conseguiu concluir uma brincadeira podia ser visto em seu rosto enrugado. Tem sido assim por muito tempo desde nosso último encontro. Tsar não respondeu, enquanto olhava para a velha senhora. Os cabelos brancos eram um testemunho de seus anos avançados. No entanto, seu rosto tinha a vitalidade de uma criança travessa, o que não corresponde à sua idade. Ela tinha ficado mais magra e mais frágil à medida que crescia, mas seu coração permaneceu a mesmo. Enquanto o Tsar foi comparar sua aparência atual com o de suas memórias, a sobrancelha da senhora idosa se contraíram em um ângulo perigoso. O que? Você se esqueceu de como cumprimentar uma velha amiga. Até mesmo dragões envelhecem com a idade. Mostrando os dentes, o Tsar respondeu com uma risada suave. Minha culpa. Eu estava muito tocado ao ver uma amiga depois de um longo tempo. É por isso que eu reagi tão lentamente. Em resposta à voz suave que ninguém esperaria de um corpo tão colossal, a resposta da velha senhora era sarcástica, assim como Tsar presumiu. Amiga. Essa armadura vazia aí é minha amiga, esta toda golpeada. Há muito tempo, quando o Tsar viajou juntamente com a velha senhora e os outros, ele fez isso por meio do controle de uma armadura de longe. Devido a isso, quando sua verdadeira identidade foi revelada, ele ganhou a ira de seus companheiros. Parecia que, mesmo agora, o placar ainda não tinha sido resolvido, uma vez que este assunto foi mencionado repetidas vezes. Por um lado, ele desejava que ela fosse, finalmente, colocar esta questão para descansar, mas, por outro lado, ele também estava feliz em falar sobre isso. Tsar sorriu ironicamente para sua habitual troca e olhou para o dedo da velha senhora. Oh! O anel se foi, o que aconteceu? Eu não posso imaginar alguém tomá-lo de você. Mas ainda é um item que excede os reinos da humanidade. Ele não deve cair em mãos erradas. Especialmente a teocracia slane ou pessoas da escritura negra. Tentando mudar de assunto. Mas que olhos afiados você tem, por isso esta é a sensibilidade dos dragões lendários com os tesouros. Não importa. Eu entreguei para os mais jovens, por isso estou à vontade. Um item como esse não poderia simplesmente ser entregue para outra pessoa por um capricho. Era algo que tinha sido feito com magia selvagem. Agora, com os poderes de magia contaminado e torcido, seria muito difícil criar algo parecido novamente. Sua pergunta também tinha os sentimentos de um dos poucos que ainda poderia usar magia selvagem.
No entanto, seu amigo pode ser confiável. É assim mesmo. Se essa é a sua decisão, então que assim seja. A propósito, há rumores de que você se aposentou de ser uma aventureira. Você veio aqui para trabalhar. Isso é impossível. Estou aqui para visitá-lo como um amigo. Eu me aposentei de aventuras. Essa mulher velha não funciona mais. Meu trabalho passado pela Chorona. Chorona? Tsar ponderou momentaneamente e se lembrou. Você quer dizer ela? Lendo a ligeira emoção no tom do Tsar, a velha senhora confirmou. Sim, aquela menina, Emberun, Evileie, a vampira que Momon salvou, ponto. A Tsar fez um som como se estivesse atordoado. Eu acho que você é a única que a chama de uma menina. Sério? Isso é algo que você deva dizer. Eu tenho a mesma idade que aquela menina. Você é muito mais velho, certo? Bem, pode ser. Mas, você realmente se convenceu de que a garota serviria como uma aventureira em... O que você fez? Ah! Aquela chorona continuava incomodando e reclamando, então eu disse a ela que poderia fazer o que ela quiser se ela pudesse me bater. E assim, dei-lhe uma boa surra. Kkk, a velha senhora riu do fundo do seu coração. Você é o único humano que pode bater naquela garota. Tsar balançou a cabeça enquanto falava com uma voz que faria qualquer humano suar frio. Ele relembrou o tempo que ele lutou contra os deuses demônios com os amigos que ele se separou. Especialmente o rosto de seu companheiro que executou soberbamente durante a luta com o demônio deus de insetos. Bem, os outros companheiros da equipe irão ajudar também. E ela sabe sobre mortos-vivos e a maneira de derrotá-los. Mesmo que ela perca em termos de potência pura, a fraqueza de um morto-vivo ainda será a mesma. Não importa o quão forte o bebê chorão ficar, sempre haverá alguém mais forte. Por exemplo, você poderia facilmente ganhar contra aquela criança. Se você não se restringisse, você seria a existência mais forte, mesmo neste mundo. A senhora idosa mudou seu olhar para a armadura de platina. Ela pensou que ele teria dado uma resposta petulante, mas em vez disso a sua resposta foi gravemente séria. Isso pode não ser assim, o poder que corrompeu o mundo poderia subir novamente. No ombro direito da armadura tinha um buraco, como se tivesse sido perfurado por uma lança. Então tremores vieram de novo, depois de mais de uma centena de anos. Desta vez, há algo para ajudar o mundo como fez o líder. As chances dele ser apenas um encontro de azar é alta, mas eu podia sentir que a natureza daquele vampiro era má. E o que era essa coincidência? É um encontro repentino era má sorte, ou eu era o sortudo por ter notado sua presença. Dois lados da mesma moeda, apenas interprete-os como quiser. Eu já pedi antes, mas você não pode pedir a ajuda de outros lordes dragões. A minha resposta é a mesma. É difícil. Para ser franco, os que sobreviveram até agora são os únicos que não combateram os 8 reis gananciosos naquela época. E eles são como o divino Lorde Dragão que se manteve voando no céu ou o Lorde Dragão da escuridão profunda, que se mantinha em uma caverna subterrânea gigante. Eu não posso imaginar esses caras nos emprestando ajuda. Entendo. No entanto, há o Lorde Dragão Celestial, que se mistura com os humanos ao fazer bebês. Por isso, pode ser capaz de convencê-lo, certo? Talvez. Mas a minha opinião pessoal é que a chance de acordar ela que está dormindo no nível mais profundo da cidade do mar, seria maior. Você está esperando isso, enquanto você sonha. Se o líder deixasse todo o seu conhecimento para trás, haveria menos problemas. É uma pena que ele morreu tão cedo. Isso não pode ser mudado. Ele ficou chocado depois de matar um dos companheiros que vieram com ele. Era compreensível para ele rejeitar a ressurreição. Naquele tempo, não estava muito surpresa, regrita. A velha senhora olhou ao longe, balançando a cabeça lentamente com uma expressão de dor. Sim, isso é, assim.
Hagrid, eu me sinto mal em pedir isso de você, mesmo que você não é mais uma aventureira, mas você pode ouvir o meu pedido. O que é isso? Eu tenho um palpite, mas vamos ouvi-lo de qualquer maneira. Havia uma espada na linha de visão de Tsar. Era uma espada que não era adequada para cortar. No entanto, é nítido que era além de qualquer coisa neste mundo, que era um item impossível criar com a magia moderna. Esta espada era uma das 8 armas deixadas pelos 8 reis gananciosos e a razão por que o Tsar não poderia deixar este lugar. Isso é algo que eu venho fazendo por todo esse tempo, mas eu espero por sua ajuda. Peço-lhe para recolher informações sobre os itens que poderia corresponder ao tipo de arma da guilda lá. Ou itens especiais como Reinforced Armor, que é propriedade de aventureiros Rankadamantite no reino, Red Drop.